Então, nessa apresentação, vamos falar sobre os nematóides na cultura do feijão, onde que será apresentado por eu, Matheus Alves e Maica Agostineto, no curso de Agronomia do Instituto Federal Campo Sertão, na matéria de Zoologia, com a professora Luciane Santin. Então, os nematóides. Os nematóides são animais microscópicos, né, que não se enxergam a olho nu, aonde que eles têm forma diferente de um macho para fêmea, onde que o macho ele vai ser achatado e afilhado nas suas extremidades, já a fêmea ela tem uma forma mais como uma bola, ela é diferenciada por ser mais redondinha. Também os nematóides eles podem habitar em vários ambientes, como solo e quantos aquáticos, como rios, lagos, entre outros. Então, como eu já tinha falado, tem vários tipos de nematóides que atacam a cultura do feijão, mas as que têm mais incidências e que causam os danos mais severos são a do gênero Melanoidogene. E destaquemos as mais duas principais, que são a Melanoidogene incógnita e também a Melanoidogene javanica. Então, agora um pouco do dano causado, né? Primeiramente, como elas são conhecidas como os nematóides de galhas, eles vão criar galhas nas raízes, né? Que isso é o do contato do nematóide com a planta hospedeira, liberando mucosa esofagiana, né? Que causa a tal das galhas nas raízes. Né? Também ela vai ocasionar na planta nanismo, né? Então a planta vai se desenvolver menos do que uma planta sadia, e também amarelecimento, né? E onde que esse amarelecimento, até o nanismo, pode acarretar que o produtor vai achar que é uma deficiência de algum nutriente, mas não, é um patógeno de solo. Isso de danos diretos, tem também danos indiretos que acarreta os nematóides, onde como ele se alimenta, ele está ali dentro da raiz, ele vai fazer uma porta de entrada, vai ter dano. Com essa porta de entrada vai ter várias bactérias, fungos que vão poder se instalar e infectar a planta. Um exemplo deles é a fusário. Então, os prejuízos econômicos. A Sociedade Brasileira de Nematologia, a SBN, ela revela que anualmente o agronegócio nacional contabiliza prejuízos de 35 bilhões provocados pelos parasitas nematóides. Os danos decorrentes do parasitismo desses nematóides dependem do nível populacional presente na área, associados à sustentabilidade da cultura e condições climáticas favoráveis. As perdas normalmente elas estão entre 10% a 30% na produção, podendo até chegar a 90%, porém elas geralmente variam de 10% a 50%. Então, as formas de combate. O controle dos nematóides é uma tarefa difícil. Geralmente, o produtor ele precisa conviver com a praga para sua erradicação e mesmo assim, ele convivendo, a erradicação dessa praga é praticamente impossível mesmo. Dessa forma, os métodos usuais de controles têm como objetivo principal reduzir ou manter a população de nematóides em níveis baixos para que não causem perdas econômicas. Dentro desses métodos, podemos considerar o controle preventivo. A prevenção é a melhor forma do controle dos nematóides do solo. Para isso, o produtor deve utilizar mudas de sementes sadias, evitar o plantio em solos contaminados, manter o terreno limpo sem a presença de restos de culturas ou plantas daninhas, evitar o plantio em épocas desfavoráveis. Então, a segunda é a rotação de cultura. A rotação com cultura não hospedeiras é uma prática mais importante da redução de nematóides em uma área. Culturas que não hospedam um determinado tipo de praga têm como finalidade eliminar totalmente ou parcialmente esses organismos. Cultivares resistentes. A utilização de variedades resistentes, juntamente com outras práticas culturais, é de grande relevância para o controle dos nematóides. No entanto, quando plantadas continuamente, deixam de ser efetivas após alguns anos, pois essas pragas apresentam grande variabilidade. Os defensivos. Existem alguns defensivos registrados no Ministério da Agricultura e de Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, para manejo do fitonematóides. Muitos deles são utilizados no tratamento de sementes, sendo capazes de proteger a cultura logo
no início do seu desenvolvimento, diminuindo percas de produção. E o último é a remoção de restos culturais. A remoção das raízes infectadas após a colheita é prática para contribuir à redução dos níveis populacionais antes do próximo plantio. Esses restos de raízes devem ser retirados da área, amontoados, secos e serem queimados. A manutenção e incorporação de restos de raízes infectados por nematóides na área cultivada pode inviabilizar os métodos usuais de controle. Isso porque ficam alojados nesses tecidos, tornando-se protegidos da ação nematicida e de outros agentes físicos e biológicos de controle. Então, essas são as referências e esse era o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.